Oi, meus amores, tudo bem? Vamos lá, gente. Mais uma oportunidade, né? De ter uma aula, não é isso? Videoaula, porque essa aula será o quê? Não presencial, né? Porque por enquanto nós não podemos ficar juntos. Então, vamos continuar a nossa apostila que vocês pegaram na escola, certo? Na aula passada nós falamos sobre congruências de triângulos e falamos sobre os casos dos triângulos. Hoje nós vamos continuar na unidade 2 falando sobre as propriedades dos paralelogramos. O que é paralelogramos? Paralelogramos são quadriláteros, retângulos, mas eles podem vir triângulos também dentro dos retângulos, certo? Então, trabalha muito com paralelogramo, segmentos, essas coisas, entendeu? Aí vocês peguem a apostilazinha de vocês que falam sobre propriedades de paralelogramos. Todo mundo pega aí, por favor, para vocês irem observando o que eu vou explicar, porque aqui só tem alguns desenhos, né? Como é aquele paralelogramo. Então aqui, ó, vamos nas propriedades de paralelogramo, nós temos 4 tipos de propriedades, certo? Na primeira propriedade, vocês pegando a apostila de vocês, eles explicam que os lados opostos de um paralelogramo são congruentes. O que são lados opostos? Os que são ao contrário, né? Diferente. Então, quer dizer aqui, ó, que aqui esse paralelogramo, ele formou 2 triângulos. Então, vamos dizer que aqui é um lado paralelo a esse. Entendeu? Então, esse lado aqui é oposto desse, certo? Então, ele dentro desse paralelogramo é porque a gente tem 4 láteros, nós temos 4 ângulos, tá vendo? 1, 2, 3, 4, mas dentro dele nós formamos 2 triângulos. E a demonstração para justificar isso aí é o quê? Segmento de paralelas entre paralelas, que é isso aqui, ó, de AD, ABC. Certo? Então, isso que se chama paralelas. Tá bom, pessoal? Então, aqui é a primeira propriedade. Então, nesse caso aqui, dentro desse paralelogramo, ele formou triângulo. E a gente sabe que um triângulo, os ângulos deles é igual a 180 graus, né? Então, aqui tem 90, ou aqui tem 60, 60, 60. Então, esse triângulo é 180. Esse triângulo, 180. Certo? E formando 180 dá 360 graus em todos. Por quê? Porque no quadrilátero aqui tem 90, 90, 90, 90. Tá? Vamos para a segunda propriedade. Na segunda propriedade, como eu expliquei aqui, ó, já está mostrando, aqui é um ângulo reto. E esse ângulo reto, ele é igual a 90 graus. Então, ângulo reto significa que é igual a 90 graus. Aqui diz assim na apostila de vocês. Cada diagonal do paralelogramo divide em 2 triângulos congruentes. Foi o que eu expliquei aqui. Então, esse é parecido com esse, tá? Só porque esse aqui, a primeira propriedade, diz que é oposto. O paralelogramo são congruentes, mas são opostos. Mas essa segunda propriedade diz que a diagonal é isso aqui, ó. Quando nós dividimos o ângulo, tá? Então, eu dividi esse ângulo e dividi esse. Então, isso aqui se chama diagonal. Então, por isso que aqui está dizendo que cada diagonal do paralelogramo divide em 2 triângulos. Observe que aqui tem um triângulo, aqui tem outro, certo? Terceira propriedade. Na terceira propriedade, ele já vem falando sobre os ângulos. Os ângulos opostos de um paralelogramo são congruentes. O que é congruência? Congruência é quando eles são iguais, certo?
Os ângulos, então na terceira propriedade, eles estão falando sobre esses ângulozinhos aqui, ó. Tá certo? Então, aqui é o ângulo alfa, aqui é o ângulo beta, aqui é o ângulo gama e aqui é o ângulo teta. Então, eles dividiram a diagonal de A para C e formou dois ângulos. Então, cada um tem o seu nome, certo? E os ângulos, eles são correspondentes em triângulos congruentes também, né? Porque eles são dois triângulos, como eu sempre falei desde o começo, desde a primeira unidade. Vamos agora para a quarta propriedade. A quarta propriedade e última, eles trabalham com o quê? As diagonais de um paralelogramo interceptam-se. O que é interceptar? É cruzar, entendeu? Passar por eles. Então, observe que de A para C eu passei uma reta. Tá vendo aqui, ó? E de B para D eu passei outra. Então, nessa quarta propriedade, significa que as diagonais são duas diagonais. Por que são duas? Porque eu dividi esse ângulo com esse, A e C, e dividi o B com o D. Eles são duas paralelas que se interceptam. Como assim interceptam? Pelo ponto só, que é o qual? O M. Então, esse pontozinho aqui foram interceptados, tá? Eles foram cortados. Então, eles dividiram em quantos ângulos? 1, 2, 3, 4. E formou quantos triângulos? 1, 2, 3, 4. Certo? Então, em um paralelogramo, nós dividimos em 4 triângulos. Certo, gente? Aí, aqui embaixo, explica um pouco sobre número num paralelogramo. Aqui, ó, pega a apostila de vocês. Os lados opostos são congruentes. Estou querendo explicar tudo isso aqui. Que em um paralelogramo, os lados opostos são congruentes. Cada diagonal o divide em 2 triângulos congruentes. Os ângulos opostos são congruentes. As diagonais interceptam-se em seu ponto médio. Então, aqui explica melhor o que eu expliquei anteriormente em cada propriedade. Certo, pessoal? Olha, o assunto de vocês são esses, mas eu vou passar um exemplo resolvendo, para vocês entenderem como é que se faz um exemplo em nenhum paralelogramo. Como vocês vão resolver se eles pedirem um paralelogramo para vocês resolverem, tá certo? Então, olha, aqui tem um exemplozinho parecido com esse aqui, tá? Parecido com todos, mas eles colocaram os 4 ângulos. Então, aqui diz assim, ó, no paralelogramo a seguir, determina os valores de x e de y. Então, como é que ele é um paralelogramo? Por que ele é um paralelogramo? Porque ele é um quadrilátero, olha, certo? Então, vamos lá para o exemplo. Como é que se resolve isso aqui, professora? Observe que ele colocou um ângulo aqui, outro aqui, outro aqui e outro aqui. Tá parecido com esse, né? Parecido com esse. Mas esses aqui, o que é que nós vamos fazer? Vocês vão pegar o que ele deu valor, que foi 9y, mais 16, e igualar com 7y mais 40, certo? Para a gente encontrar primeiro o valor de y. Observe que primeiro ele pediu o quê? X e y, ele quer os dois valores. Mas como ele já deu esses valorzinhos, vocês vão igualar, para depois a gente encontrar o valor de x, tá certo? Aí, o que é que nós vamos fazer? Como aqui tem uma incógnita e aqui tem outra, vocês lembram que quando tem um na primeira unidade e a outra está na segunda, que juntam, não é isso? Então, vamos agrupar. Nós vamos pegar 9y, que está já no primeiro membro, e o 7y já está no segundo membro, mas ele está positivo. Se ele está positivo, eu passo para cá como? Menos 7y. Então, eu estou juntando com os números que têm as incógnitas iguais. Então, o que é que eu vou fazer? O 40 ainda continua no segundo membro. Se esse 40 continua no segundo membro,
O 16 que está no primeiro membro passa para o segundo membro negativo. Vocês têm que lembrar disso, viu? Que quando está no primeiro membro, ele passa para o segundo, troca de sinais. Então, o 16, ele vai ficar menos 16, certo? Então, 9 menos 7, 2y. 40 menos 16, 24, né? Então, vocês lembram também que quando vem um número com uma letra, ele está multiplicando. Se ele estiver multiplicando, ele isola o y, certo? 24, e esse 2 divide por 2. O 2 vai para o segundo membro dividindo. Lembra que eu expliquei a vocês que quando está no primeiro positivo, passa para lá negativo. A mesma coisa na multiplicação. Se ele está no primeiro membro multiplicando, ele passa para o segundo membro dividindo. Então, 24 dividido por 2. O y é igual a 12. Pronto. E agora, professora, como é que eu faço para o x, para a gente encontrar o x? Então, vamos lá. Ele pegou esse x aqui e somou com esse aqui, certo? Por que ele somou? Observe que ele passa uma diagonalzinha, né? Então, se ele passa uma diagonal, ele vai ser um triângulo. E a gente sabe que um triângulo é igual a 180 graus, tá certo? Eu vou apagar isso aqui porque não cabe. Quando vocês estiverem estudando, vocês voltam um pouquinho, tá bom, pessoal? O valor do y é 12. Então, se o valor do y é 12, eu vou pegar o x, que está aqui, mais 7y, mais 40, igual a 180. Por que 180, professora? Porque é um triângulo. Lembra que nós estudamos nas propriedades que eles formam dois triângulos? Então, um triângulo é igual a 180 graus. Então, para eu encontrar o x, eu tenho que substituir o valor de y. Quem foi y que nós fizemos anteriormente? 12. Então, nós vamos fazer o quê? X mais 7 vezes 12. Tá vendo que eu estou substituindo? No lugar do y, eu coloquei o número 12 que eu achei anteriormente na resolução que nós fizemos. Mais 40 igual a 180, certo? X, 7 vezes 12. Eu vou dizer lá porque já está aqui pronto. 84 mais 40 igual a 180. Tá vendo que sumiu o y? Agora nós vamos encontrar o valor de x. 84 mais 40 vai dar 124, não é isso? 124 igual a 180. Eu vou isolar o x porque eu quero saber o valor de x. 180 menos 124. Por que eu subtraí? Porque está no primeiro membro, passa negativo. Então, x é igual a 56, né, gente? Anteriormente, no assunto que nós fizemos, y era igual a 12 e x é igual a 56, certo, gente? Então, aí é um exemplo que eu fiz falando sobre paralelogramo, tá? Como se resolver, porque na apostila de vocês só dá a teoria. Então, obrigada, cheiro para todos, eu estou com saudade, viu? E até a próxima aula. E bons estudos e as atividades, mande para o meu privado, beleza, pessoal? Tchau!